Existe muita gente falando sobre desenvolvimento espiritual. E se tem muita gente falando sobre desenvolvimento espiritual, é porque tem muita gente querendo ouvir, querendo saber mais, querendo conhecer sobre desenvolvimento espiritual. E aí, dentro dessa necessidade, dentro dessa abrangência de expectativas, de gente querendo saber como se desenvolver espiritualmente no mundo cada vez mais voltado ao material, no mundo cada vez mais consumista, né? Como seguir no contrafluxo desse crescente ceticismo mesmo, que evolui na mesma medida em que nós nos apegamos à nossa tecnologia, nós nos apegamos aos nossos objetos e nos amedrontamos diante do fato de que um dia todos nós vamos morrer. Esse contrassenso, essa percepção, essa clareza, essa certeza de que um dia nós todos vamos morrer, diante das ofertas que a vida, que o mundo, que a sociedade, que a nossa cultura nos dá para que de alguma maneira a gente engane a morte, para que a gente esqueça, pelo menos enquanto der, enquanto a gente tiver alguma saúde, enquanto a gente tiver algum prazer, que a gente se distraia, que a gente pare de pensar, porque inexoravelmente a morte chegará, então para que ficar pensando nisso? Diante dessa realidade, há aqueles que entendem que é melhor pensar, que é melhor entender, que é melhor extrair disso algum significado que talvez dê à minha vida mais sentido, mais razão. Eu sinceramente acho muito difícil, se é que é possível, você entender a vida se você não olhar a morte. A compreensão de uma coisa e de outra estão interligadas. Olhar a morte sem a perspectiva do estar vivo é impossível, da mesma medida em que eu não posso entender a vida sem pensar que um dia ela, pelo menos nessa condição física, acaba. Uma coisa está ligada à outra, uma coisa reveste a outra de mistério e de conhecimento também. Mas eu estou falando isso porque tem muita gente que busca esse desenvolvimento espiritual. E eu me motivei a tocar nesse assunto porque hoje eu recebi uma mensagem, eu respondi agora há pouco, de uma amiga de Portugal, uma mulher que chegou agora, que se cadastrou na minha lista de e-mails, que está vendo os vídeos. E para resumir a conversa, o que ela me disse, ela comentou que tem sentido muitas dores de cabeça, tem sentido um mal-estar horrível, que tem aumentado à medida em que ela está indo a alguns lugares de busca espiritual. E as pessoas estão dizendo para ela o seguinte: você é uma pessoa diferente das outras, você tem percepções a mais e você tem que se desenvolver. Então, para você desenvolver essa espiritualidade, você tem que estar aqui com a gente, frequentando o nosso grupo, seguindo os nossos rituais, os nossos caminhos, porque senão essa dor não vai passar. E ela se encontra numa crise horrível, já que o marido e a filha não gostam dessa ideia, ela mesma também não, se sente incomodada, amedrontada diante desse abrir de portas que se propõe a ela, como único meio de se livrar desse mal-estar, dessa dor. E o que eu respondi à nossa amiga é o seguinte: não há bem, não há luz, não há caminho de iluminação que nos oprima, que nos achate, que nos sequestre, dizendo que se você não vier por esse caminho, você vai sofrer eternamente as consequências disso. Esse tipo de culpa e esse tipo de medo é algo disseminado pelas religiões, talvez em graus diferentes, mas grande parte das pessoas que se sentam no banco de uma igreja, que vão a um centro de busca espiritual, que se dedicam a seguir determinados dogmas e cartilhas, claro que não são todos, mas muitos, o fazem por medo, fazem por achar que se não o fizerem serão perseguidos pela ira divina, ou por espíritos amargurados, ou por quem quer que seja que de alguma maneira lhe punirá porque você está fechado para o crescimento espiritual. O que eu disse à nossa amiga e o que eu quero dizer a você é que não há crescimento espiritual sem crescimento humano. Uma coisa está ligada à outra. Quanto mais humano eu me torno, mais espiritual eu acabo ficando. E quando eu me refiro a me tornar mais humano, eu quero dizer estar mais atento, mais sensível, mais aberto às lições e os sinais da vida, as vozes que lhe cercam, as pessoas que precisam de você.
É a sua disponibilidade em ser vagalumezinho, em ter uma palavra legal, em ter uma atitude legal, em ter um bom comportamento, em ser acolhedor no coração e na mente, em não ser preconceituoso, em não ser indiferente, em não ser juiz do próximo. É ter consciência da sua ambiguidade, das suas contradições, das suas falhas e saber que nessa fragilidade inexorável à nossa essência é que nós crescemos, não como super-homens ou super-mulheres que de repente se dedicam a dar os passos para o crescimento espiritual. Mas é na nossa fraqueza humana é que a gente encontra a nossa força, porque é isso que nos vincula, como iguais, como pessoas que dependem uma das outras, não no sentido codependente doente, mas no sentido de ajudar uns aos outros, como nós fazemos aqui. De ser vagalumezinho, quando um está triste o outro levanta, e depois o que levantou cai, o que estava triste o levanta. E assim a gente vai caminhando e desenvolvendo a nossa condição humana, de enxergar a vida com mais solidariedade, de enxergar o próximo com misericórdia, de enxergar a si mesmo sem culpa, tentando entender na vida o que realmente importa, tentando entender aonde eu estou depositando a minha energia, os meus melhores pensamentos, onde eu estou colocando as minhas motivações. Isso é crescer como humano. E quando eu cresço como humano, eu cresço espiritualmente. Portanto, fuja desses apelos de para se desenvolver espiritualmente, você precisa estar conosco, você precisa fazer isso, fazer aquilo, você terá dor de cabeça, você sentirá palpitação e assim por diante. Isso não é desenvolvimento espiritual, isso não é desenvolvimento humano, isso é sequestro. Sequestro de mente, sequestro de alma, sequestro de ideais. E tem tanta gente fazendo bem, praticando caridade, se entregando e se doando aos outros, mas debaixo de uma tremenda infelicidade, abrindo mão de viver a vida, abrindo mão de experimentar a condição de ser feliz, apesar das pontuações de tristezas, isso é inevitável, a gente já falou muito sobre isso, mas está aberto a crescer como gente. Se você quiser saber o caminho do desenvolvimento espiritual, desenvolva-se como gente, desenvolva-se como humano, fortaleça os seus vínculos, abra os olhos para os relacionamentos, abra o seu coração para as pessoas, abra a mente para o que é bom, extraia a culpa, extraia o sequestro, extraia o dedo apontado de gente que diz que para que você cresça você precisa se achatar, se diminuir, se diluir, se perder. A gente cresce espiritualmente quando a gente cresce como humano. E quando a gente cresce como humano, não há como não crescer espiritualmente. Uma coisa está ligada à outra. Portanto, eu falei para a amiga que escreveu e eu falo para você, não abra mão das pessoas que te fazem bem, não abra mão de bons momentos na sua vida, não abra mão de estar feliz de um dia bom, em troca de caminhos obscuros, de passos em areia movediça e ameaças de culpa e de juízo, dizendo que se você não vier conosco, você nunca evoluirá. Sua evolução deve acontecer e acompanhar o seu crescimento e a sua evolução como gente e como ser humano. Inscreva-se aqui no canal, mande o seu e-mail. A gente tem muito para falar ainda, a gente tem muito para trocar. Eu já estou me correspondendo com tanta gente que me enviou e-mail para o endereço que está aqui no vídeo. Vamos crescer juntos, caminhar e evoluir como humanos para que espiritualmente a gente colha o reflexo do que antes começou aqui dentro, como gente, como humanos.